Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio Maromba Cast. Eu, Augusto Calhel, Carlos Alex, com uma convidada super especial, doutora Sara Bernardon. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Tá? Se apresenta o pessoal aí, por favor. Meu nome é Sara Bernardon, eu sou daqui de Joaçaba e fiz clínica e cardiologia em Porto Alegre. Então sou especialista nessas áreas e fiz ano passado pós-graduação em nutrologia hospitalar e ambulatorial, com foco aí principalmente em emagrecimento e redução de risco cardiovascular. Legal. Que legal. Doutora Sara, muito obrigado, tá? Deixa eu te apresentar, né, pelo convite, né? Sei que tua agenda é muito corrida, mas antes de nós começar, pessoal, eu quero estar agradecendo aos nossos apoiadores que estão fazendo parte do nosso projeto aí toda semana. Vida e Saúde, né? Obrigado, Paulo, obrigado, Ian, lá nossa casa, nossa academia, onde a gente leva nossos alunos lá. Deguste Deliver, nossas marmitas fitness aí. Natanael, muito obrigado por esse suporte que você está dando aí para o nosso coach Augusto. Giga Suplementos, Laderval, muito obrigado aí, Diegão, pelo apoio, toda a linha de suplementos aí que você precisa. Cola lá no Instagram dele, dá uma olhadinha lá. Muito sabor, cafezinho lá no meio da cidade, lá você já conhece, um ambiente super agradável. E é isso. Augusto, vamos começar esse nossa Vamos lá, muita conversa. coisa para falar hoje, né? Um assunto legal. É isso aí. Doutora Sara, como você já falou, né? Você é nutróloga. Explica para nós o que caracteriza a obesidade e o que ela é. Então a obesidade é o excesso de gordura corporal, né? E no quesito visceral, quando a gente está falando de gordura visceral, que é a abdominal, ela é o que mais tem risco para o coração, né? Como cardiologista, a gente está sempre antenado no que vai provocar um aumento de risco cardiovascular, como infarto, até outros problemas circulatórios, como o AVC. E também nos fatores de risco que estão interligados nessas doenças, a gente tem o diabetes, pressão alta, colesterol, e esse excesso de gordura corporal está diretamente relacionado como causa dessas doenças e também como um risco aumentado, né, com a síndrome metabólica. Perfeito. Fala um pouquinho para nós, doutora, como que os hábitos para você chegar a estar num caso de obesidade hoje? Então, a obesidade ela é multifatorial e recentemente a gente teve uma mudança na classificação de obesidade, porque antes se entendia um IMC de obeso acima de 30, né? 30, 35. Então, a gente tinha o sobrepeso, que é quando tá de 28 até 30, mais ou menos. E o que acontece? Às vezes a gente pega um paciente jovem, com massa muscular bem desenvolvida, ele pode até ser classificado, às vezes, como um obeso grau 1, e a gente sabe que, né, olhando a pessoa, você vê que não tem nada disso. Então, e já tem um outro caso também, que eu digo que é o pior no quesito de saúde, que é aquele, geralmente um indivíduo mais idoso ou meia idade para frente, que ele tem uma barriguinha, né, bem avantajada e as pernas finas. Às vezes ele tá ali no mesmo grau 1 de obesidade, mas o risco dele é absurdamente mais alto, porque a gente pode ter sim a obesidade e a sarcopenia, né? Então essa obesidade sarcopênica é um risco muito alto para a saúde no geral, mas geralmente isso já é o estágio final da obesidade, quando o paciente já não consegue ter uma mobilidade, né? Então a gente começa lá com o sobrepeso, né? Mas às vezes o paciente ele pode até, difícil na eutrofia, mas ali no sobrepeso ele já pode ter a obesidade, né, visceral, então uma cintura maior que 88 para mulher, maior que 94, 100, por aí. Nos homens, ele já é também um risco bem aumentado de que você tem o quê? Uma complicação metabólica. Então, às vezes, o teu peso, em geral, ele não tá tão alto, não tá nem na obesidade, naquela classificação do IMC antigo, mas ele já tá tendo alteração do triglicerídeo, aumento do triglicerídeo, diminuição do colesterol bom, aumento da pressão, que está muito relacionado ao ganho de peso. O colesterol ruim, quando a gente fala de risco cardiovascular, ele não é tão relacionado a essa questão da gordura, ele é muito mais genético, né? Certo. Mas claro que a gente sabe que esse perfil metabólico junto, ele vai tornar mais inflamatório e sim propiciar todo o desenvolvimento de placas de gordura, enfim, do risco cardiovascular. Mas aí voltando, então, a gente tem um grande fator que é a resistência insulínica.
a resistência insulínica, ela pode acontecer até em indivíduos magros, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu tenho um histórico de diabetes na família, né? Então, eu sei que, por exemplo, mesmo eu estando no peso ideal, se eu começar a comer muito doce, muita massa, eu vou tender a ter uma disfunção metabólica e esse excesso de insulina, ele vai provocando o quê? Dificuldade em perder peso também, né? Que é o que acontece às vezes quando o paciente tá ali começando a formar aquela barriguinha, tá fazendo dieta, mas, né, tá fazendo exercício, enfim, mas não emagrece. Eu digo, mas não, isso não sai, né? Como é que a gente dribla isso? E tem alguns mecanismos farmacológicos e sim de ajuste dietético e de exercício que a gente precisa orientar, porque nem sempre é fácil, né? Se fosse Perfeito. fácil, a gente não tava com esse problema. Então, é comum hoje em dia, né? Doutora, ali, ó, na obesidade, como que eu posso identificar ela quando é causada por problema hormonal Sim. ou por algum outro fator assim que possa ser uma patologia? Tudo externo, social, Sim, né? a obesidade, então eu vou voltar um pouco assim digamos, falar da humanidade, né? A gente, lá da época dos caçadores, coletores, a gente não tinha uma abundância de recursos, né? Então, era períodos que tinha muitos alimentos, se formava a capinha de gordura para sobreviver até o inverno, e as pessoas que conseguiam fazer a reservinha, elas sobreviveram. E esses genes foram passando. Só que os tempos mudaram, né? Então, hoje em dia, a gente não tem trabalhos tão manuais, cada vez tudo mais automatizado, cada vez profissões mais sentados o dia inteiro. E tanto é que falam assim, atividade para sair do sedentarismo seriam 150 minutos, né? Hoje já se fala em 300, por quê? Porque a gente não tem nem o basal de 150 do dia a dia de atividade física, né? Não estamos falando nem de exercício, de atividade. Então, isso tudo o quê? Faz a gente perder massa muscular, faz gastar menos caloria também. E aí o resultado, quando você passa no mercado, antigamente, né? Mas a avó comia o porco com massa. Beleza, mas a avó fazia o macarrão, a avó, se duvidava, até carneava o porco, né? Não era E, assim. e Isso é tratava, então assim, hoje em dia não, você vai lá, pega na bandejinha e até às vezes tá embalado com coisas e conservantes que você não sabe o que tem. Tudo processado, né? Tudo processado. E aí, falando também da industrialização, até por segurança alimentar, tem muito conservante. E a gente não sabe a longo prazo o que esses conservantes afetam, né, o nosso intestino. Então, uma das causas que eu digo que ainda é o fundo do mar, assim, no nosso conhecimento do metabolismo, é a microbiota, né? Porque a microbiota é o quê? São as bactérias, os fungos, né? Arqueias que vivem no nosso intestino em simbiose, eles devem nos ajudar, né, inclusive com o metabolismo e a absorção. Só que a gente sabe que algumas bactérias, por exemplo, se você der 100 calorias para nós 4 aqui, né? Você pode absorver 80, você pode absorver 100, eu posso absorver 85, ele 110. Então, a mesma caloria, por isso que às vezes não fecha a matemática da pessoa que faz assim, eu vou dizer é matemático. Um pouco é matemático, mas tem coisas por trás que a gente não sabe. Então, essa parte da microbiota ainda é o mundo que a medicina está descobrindo, inclusive relacionado a doenças psiquiátricas, até neuroatipias, né? Então, a gente... falando de uma alimentação saudável, nem sempre o que a gente vê na moda, né? De, por exemplo, só carne, só carne, só carne. Pode ser bom para definição muscular, mas lá pro intestino, ele pode não ser tão interessante. A gente precisa de fibras. Então, uma alimentação equilibrada envolve, eu acho que não só a questão estética, mas principalmente a saúde, que vai repercutir no estético, sim. Mas eu acho que a gente, hoje em dia, tem um foco muito na estética, né? Infelizmente... que a estética tá em alta a hoje, estética né? tá muito em alta. Eu vou só puxar um gancho, assim, em relação à questão dos anabolizantes, né? Às vezes você vai lá, usa um anabolizante, tá? Parece, assim, fisicamente muito saudável, mas a gente vê que a perda da capacidade física é muito rápida nessas pessoas. Então... quando tá lá tendo o pico de ação e sem as consequências, você acha que tá, né, o Iron Man mesmo. Mas aí depois, a longo prazo, isso vai trazer consequências e essa performance vai reduzir. Isso se não vier com uma lista enorme de remédios para tomar depois. Então, gente, por favor, não tem milagre, né? É dia a dia mesmo e a gente sabe que é um desafio se manter ativo.
Bom, mas voltando, então a gente falou do que a gente acumulou de genética, então temos muitos genes, a medicina vai evoluir para fazer um teste onde você vai ter um perfil genético de várias doenças, inclusive de genes propiciando mais ou menos a obesidade. Falamos da parte de intestino, né, do que a gente come, então o que a gente come não é só o que nos forma, mas também é o que alimenta as bactérias que vão nos ajudar ou nos atrapalhar mais nesse quesito. Infelizmente, prescrever probiótico, dar probiótico, nem sempre tem um resultado, porque isso é uma questão, não é de um tipo de população de bactérias, são várias, né? Então, ainda não temos uma resposta para isso, então, tá para o futuro. E aí, sim, a questão genética, a gente às vezes implica, por exemplo, assim, a família. A gente sabe que se os dois pais forem obesos, a chance da criança ser obesa é muito maior. Mas vai ter, sim, o hábito alimentar, vai ter a genética. Porém, de fato, ocorre, né? De que, às vezes, a pessoa realmente tem uma tendência a ganho que é até injusto, né? Mas isso realmente é uma coisa que acontece. O que a gente tem que fazer? O gene tá lá quietinho. Você tem que cuidar para não fazer a expressão dessa proteína que vai acumular, vai gerar obesidade. E aí, nesse quesito, não tem outra coisa, né? Prevenção é alimentação saudável, exercício físico, olho na balança, começou a ganhar peso, opa, volta, né? Tenta reeducar. E aí vai ser muito individual, porque tem pessoas que realmente vão comer muito pouco, né? Então é isso. Doutora Sara, assim, ó, pegando esse gancho, tem tratamento para obesidade? Como que funciona? Ou se é só mudança de hábitos? Sim. Como que é isso? Aí até falando em alguns outros riscos, as questões hormonais, né? A gente sabe que o pessoal fala muito da tireoide, né? Mas, geralmente, quando a gente vai fazer uma investigação, vai ter lá o hormônio tireoidiano, né? Vai ter o perfil de glicose, né? Colesterol, enfim, para ver como é que tá o organismo nessa parte. Mas a tireoide, quando ela tá regulada, vamos supor, a pessoa tem hipotireoidismo, tá produzindo menos hormônio que faz o metabolismo acelerar. Você repondo esse hormônio é para se regular, então isso já não seria mais a justificativa. Pode ter combinado de levar para um ganho de peso, mas depois convertido não seria mais uma justificativa. Claro que a gente sabe que depois de formado o tecido adiposo, você precisa de um meio necessário para ele, né, a gordurinha sair. E é muito mais difícil tirar do que... Com certeza. Né? E aí tem outros fatores também, por exemplo, questões psiquiátricas, né? É muito comum a gente estar com ansiedade hoje em dia nas alturas, né? Então, um dos tratamentos também, às vezes, é o controle da ansiedade, porque tem a compulsão alimentar, e aí já passa até por uma avaliação de terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, enfim, e a própria medicação para ansiedade ou compulsão alimentar. Porém, as medicações para compulsão ou para ansiedade, principalmente, elas não levam a um resultado tão claro. O que ela faz é dar um bem-estar para o indivíduo, redução dos processos de compulsão, mas ela não vai fazer ele perder peso. Infelizmente, isso é um pouquinho mais restrito. Aí a gente tem outras medicações que daí seriam, né, os análogos do GLP-1, né? O GLP-1, ele é o glucagon-like peptide, que ele é o quê? Ele é um enter-hormônio similar ao glucagon. E o glucagon, ele se opõe à insulina. Então, por exemplo, quando você come, a insulina eleva e ela vai fornecer açúcar, né? Ela é a chavezinha para o açúcar entrar dentro da tua célula e fazer os processos de energia. Beleza, vem aquela energia na hora, ok. Vamos supor que você não consumiu aquela glicose toda. O que ela vai fazer? Ela vai armazenar na forma de glicogênio. Vai fazer o glicogênio no músculo, vai fazer o glicogênio hepático. Aí sobrou, já tem glicogênio suficiente. O que você vai fazer? Vai começar a fazer gordura. Então, quando a insulina tá alta, e é um problema quando a pessoa fica assim, comendo carboidrato, balinha, né, refrigerante, fazendo pico, porque você nunca deixa ela ter esse descenso. Porque quando começa o descenso, já vem uma fome, e a pessoa vai lá e busca mais. É o craving que a gente chama, né? Fica sempre querendo beliscar. E justamente por ser um hormônio que se opõe à insulina, que é como se fosse o glucagon, o glucagon ele faz o contrário. Então a energia está começando a baixar. O que ele vai liberar? Ele vai começar a usar essa glicose de estoque para te dar energia. Então o que esse hormônio faz? Ele dá uma lentificada no teu trânsito intestinal, você fica mais cheio
tem mais saciedade. Então, se você, por exemplo, comeria 5 pedaços de pizza, às vezes você come um e já tá cheio. Então, ele consegue ter uma eficiência, né, em reduzir a gordura visceral, realmente por privação de alimento, né? Você consegue burlar essa fome que às vezes a pessoa tem bem acentuada. Só que qual que é o detalhe? Tu às vezes não come quase nada. Mas é um problema quando a pessoa às vezes se empolga ou faz sem orientação de perder mais do que 3, 4 quilos por semana. Porque ela tá perdendo músculo, né? Tá desidratando, tá perdendo músculo. E isso não é interessante para o metabolismo. Então, eu sempre falo assim, tem as indicações? Tem. Mas a gente tem que fazer o acompanhamento. E aí a avaliação da composição corporal é interessante. Porque senão você pode perder músculo. E aí você para a medicação, o apetite volta e você tá com o metabolismo mais lento do que antes. E aí realmente fica aquele efeito sanfona, engorda, emagrece e fica na dependência da medicação, que elas são caras, né? Então hoje a gente tem veio primeiro o Ozempic, depois o Wegovy, né, com uma dose maior, mas são da mesma fabricante, que é a semaglutida, que é o análogo do GLP-1. E aí tá vindo agora em junho a tirzepatida, que é o mesmo do Zepbound, que é o quê? O Mounjaro, né? Essa tirzepatida, ela é um análogo do GLP-1 também, como a Sema, mas ela também tem o GIP, que é um outro anti-hormônio que também ajuda na saciedade, e eles têm essa conexão. Na verdade, a gente tem uma conexão intestino-cérebro, né? Que é onde regula tudo. Então, a parte emocional afeta o intestino, e o intestino também, inclusive as bactérias, estão ali se comunicando diretamente com o que você precisa, né? E aí vão vir outros também. Então, a indústria viu um mercado gigantesco, né? De pessoas querendo emagrecer e tendo um retorno financeiro. E daqui um pouquinho teremos outros, né? Tem a Cagrisema já em estudos, enfim. E logo teremos, eu acho que tem mais uns 5, mais ou menos assim, em estudos para o futuro. A Saxenda não entra nisso? A Saxenda, sim. Perdão, até já esqueci da Saxenda. A Saxenda é a liraglutida, né? Ela é o mesmo análogo do GLP-1, só que ela era diário, né? A aplicação diária. Então, depois que eles desenvolveram a molécula ali da Sema, que era uma vez por semana, facilitou mais o uso e a adesão. Então, mas com certeza, a liraglutida, ela tem bastante efeito. Foi a primeira também. que surgiu, acho, né? Foi a primeira, começou com Victoza, na verdade. Mas ainda utilizada. Ainda parece que esse ano a liraglutida vai cair a patente, ela vai ter várias outras concorrentes para aliar, né, para o tratamento pessoal, assim, com um custo menor, porque o grande impeditivo ainda é o custo, né? Imagina, né? Mas o que é um alerta é que as pessoas não façam isso de uma forma indiscriminada pelo risco de perda de massa muscular, né? Então, quando tá fazendo o uso da medicação, eu sou muito claro com meus pacientes. Vai fazer sim, mas vai fazer a dieta, né, hiperproteica, tem que ser, e vai fazer exercício, porque senão, né, a gente sabe que para formar massa muscular Não é tão simples como emagrecer, né? Pessoal, então assim, para quem não sabe, os análogos ou tem outro nome lá, GLP-1 são as canetinhas, tá? Que prometem emagrecer, né? Então não é tão simples assim, tá? Não é uma coisa tão saudável, tem que ter acompanhamento, né? Das pessoas que usaram, todas passaram mal, todas que eu conheço. Olha, a liraglutida, enjoo, a liraglutida dá mais enjoo. Eu vejo que pessoas assim que têm talvez uma necessidade maior de controle de peso, até a minha experiência é que elas conseguiram também ter um resultado sem tanto efeito colateral. Mas essa progressão da dose, ela é muito individual, né? Então, essa que é a ideia de você fazer o acompanhamento, porque tá lá na bula de como fazer, mas às vezes a pessoa tem que ver assim, né, digamos, o tamanho da pessoa também, né? Às vezes, sei lá, se pesa 100 quilos, pesa 70, isso vai acabar variando a dose. É melhor usar uma sibutramina? A sibutramina, Já usei uma sibutramina. A sibutramina, ela é interessante, ela tem baixo custo, né? Só que a sibutramina, ela vai agir um pouquinho mais assim também na saciedade, mas ela não tem um resultado de perda tão grande como, né? E ela também... O problema dela, acho que é o sistema nervoso, né? Ela tem muito... Ela aumenta a questão da ansiedade e ela tem um risco cardiovascular maior. Na verdade, o que acontece? Essas medicações, os análogos, as canetinhas, elas foram desenvolvidas pro diabético.
para tratar o diabético e viu-se que eles emagreciam. Então, foi aproveitado o efeito colateral para tratar o problema da obesidade. Só que quando a gente fala de diabético, a gente está falando de um perfil de alto risco cardiovascular, né? Então, já a sibutramina não, eu não prescreveria assim acima de 40 anos e antes disso até avaliando o risco-benefício, né? Mas é uma opção, sim, a gente ainda utiliza. Mas hoje em dia a gente às vezes utiliza até 2 associadas, dependendo Já do usei caso. bastante já. Já usei, só que é bom ela teria que estar associada a um ansiolítico, uma coisa assim, né? Que nem, por exemplo, Engraçado. Uma vez. tem o Venvance, né? Revans também, né? Isso, a lisdexanfetamina. Porque quando a gente fala lá do sistema PONC, né, que é lá do hipotálamo, a gente tá falando de receptores de adrenalina e anfetamina. Então, esses receptores, eles dão aquela sensação de saciedade, né? Não tem fome, metabolismo a 1000, então eu tenho emagrecimento dessa forma. Mas, por outro lado, que eles são bem interessantes para compulsão alimentar, que, né, é uma da indicação até é a compulsão alimentar. Esse e a bupropiona com naltrexona, que também entra ali na parte da dopamina, né, dos hormônios do vício. Seriam as duas para compulsão. O Contrave, né, que é o nome comercial, ele tem resultados satisfatórios, mas assim, depois aquela tendência a fazer o platô, né, como quase todos os tratamentos. Já o Venvance, ele tem muito efeito colateral de ansiedade, então um limitante é esse. A pessoa às vezes está lá com energia a 1000, emagrecendo, sem apetite, mas tem crises de ansiedade bem importantes, então Tem também o sistema, vai muito no sistema nervoso. muito, E ele ativa o hiperfoco, né? Sim, porque ele também é usado para TDAH, né? Então ele é uma opção às vezes, que a gente sabe que o próprio medicina, TDAH ou a compulsão alimentar, elas têm comorbidades psiquiátricas associadas, tanto o TDAH quanto a ansiedade, né? Então é delicado. Eu digo, cada paciente é um paciente, a gente tem que fazer uma entrevista e ver o que tá te afetando, né? Então às vezes tem aquela pessoa que fica ali comendo uma balinha o dia inteiro, né? Que fica fazendo esse pico de insulina, outro vai lá, fica o dia inteiro sem se alimentar, daí de noite come um monte. Quer comer tudo. Ou muitas vezes até se alimentou, mas teve um estresse e usa isso como compulsão. Eu digo, as válvulas de escape do estresse, né? Cigarro, bebida, rede social, jogo, comida, né? Compra, sexo, enfim, cada um vai às vezes. E o que eu brinco que é a melhor válvula de escape é o exercício físico, né? Porque ele realmente trata a ansiedade, trata essa, digamos. Ele puxa muita coisa, uma corrente, né? Isso, Benefícios que vem endorfina, com ele, né? não, realmente é um remédio Fora os hábitos, né? Que essencial. você, por meio do exercício físico, você acaba mudando todos os seus hábitos. Justamente. E saiu uma pesquisa falando, porque é uma impressão, claro, quando a gente começa a fazer exercício até aumenta um pouquinho a fome. Mas eu tenho a impressão de que quando a gente começa a fazer exercício, você começa a cuidar do teu corpo. Mas assim, parecia mais um efeito psicológico, mas parece que não. Parece que de fato existe. É como se o teu cérebro começasse a entender melhor o que é fome e o que não é. Então, essa resposta não é só psicológica, de fato ela acontece. Eu achei que isso corroborou muito, porque de fato a gente percebe isso. A pessoa começa a se cuidar, mas ela também começa a entender esses sinais de Começa a fome. racionar mais, né? Será que vale a pena isso? É. Não é tanta fome assim, ela começa a ter essa consciência maior, Sim, né? porque tem muitos Esse tipos de autoconhecimento fome, também, né? Tem o comer hedônico, né? E tem o comer fisiológico. A maioria do que não é, que vai levar um ganho de peso, não é comer fisiológico, né? Apesar de que a gente tem disfunções, então a obesidade muitas vezes está implicada nisso também, né? Quando a gente está com o estoque cheio de gordura, a leptina é um hormônio que diz que está cheio. Aí você libera a leptina para o teu cérebro, tá cheio. Só que da mesma forma como acontece com a insulina, quando você tem sempre estímulo à insulina, teu corpo para de responder à insulina, que é a resistência insulínica, você tem isso com a leptina. Então, ele para de responder à leptina e é como se, não, ele está dizendo que está cheio, mas ele está sempre dizendo que está cheio, então, não sei. Inflama o hipotálamo e isso gera essa desregulação e essa falta de entendimento do que é comer. Preciso comer, não preciso comer. E aí junta com um pouco de compulsão, a pessoa come realmente sem necessidade. E daí acha que sempre é fome. Sempre é fome, exatamente. Fome. É complicado. Doutora, assim, ó, os teus pacientes, quais os exames que você pede quando ele chega lá?
Por exemplo, você já chega visualmente e você vê que é obeso. Mas o que você precisa para confirmação e para uma prescrição aí de que é a análise? Na análise laboratorial, a gente solicita algumas vitaminas, mas nada. Eu brinco, a gente não solicita a tabela periódica, né? Seria o perfil. Eu gosto muito de pedir a insulina, né, para ter uma ideia, porque o que acontece? Às vezes você vai lá, glicose e hemoglobina glicada, que são 2 exames para ver a questão da alteração da glicose. Estão normais ou um pouco acima, mas dentro da normalidade. Tá. Mas se a insulina está alta, ele quer dizer já que ele está mantendo ela mais baixa a um custo de uma insulina alta. Isso é uma avaliação que lá no futuro a gente consegue pegar isso mais cedo, né? Então, uma insulina assim acima de 10, né? Já não é legal em jejum. Isso pode nos indicar que ele está com resistência insulínica. E quando a insulina está alta, como eu expliquei antes, ela tá dizendo para você armazenar. Como é que você vai gastar se o teu corpo está dizendo para armazenar? Não tem como. Não é nem questão de matemática. Até você não baixar a insulina, o teu corpo não vai utilizar estoque. Então, a gente tem algumas medicações, como o glifage, até esses mesmos análogos, eles começam a baixar. Mas eu digo, exercício, ele é sensibilizador de insulina. Então, não tem como você melhorar o teu metabolismo sem você corrigir os teus hábitos. E aí também cortar o carboidrato, né? Nessa hora eu digo muito assim, aí sim, é o hiperproteico, né? E aí as fibras, os reguladores, né? Até porque elas são o grande alimento da microbiota. E eles dão saciedade, dão volume, pouca caloria. Então tem que comer certinho, né? E eu sou muito, muito a favor do whey protein, porque hoje em dia não tem quem não tá corrido, né? Então mesmo quem não tá, às vezes, fazendo tanto exercício, pode utilizar. Mas claro que daí a gente vai indicar o quê? Calculado para o perfil da pessoa, né? Então realmente a gente sabe que o excesso do whey protein ou outras proteínas pode sobrecarregar o rim, mas a gente fazendo esse cálculo individualizado não tem erro, né? E a gente vai fazer assim, a avaliação também para tomar apenas o necessário. Aí, por exemplo, como cardiologista, dependendo da idade, a gente já indica o teste de esforço, né, para ter, ou ecocardio, para ter uma avaliação da questão cardiológica, para dizer assim, ó, você nunca fez exercício, vamos fazer? Então tá, vamos fazer com segurança, tá tudo legal, beleza. Se o paciente é mais jovem, assim, abaixo de 35, geralmente um eletro é o suficiente, né? Mas para avaliação de composição corporal, eu não digo que é obrigatório, mas a bioimpedância, né, ou a avaliação da composição corporal ali com a medida das pregas, né, cutâneas, Sim. Obras, né? Das obras são uma avaliação interessante para você estimar, porque, por exemplo, eu tive uma paciente esses dias, ela estava com o mesmo peso no início e 3 meses depois, só que a cintura dela afinou, ela ganhou massa muscular, então a gente viu que ela perdeu 2 quilos de gordura e ganhou 2 quilos de músculo, que é o cenário ideal, né? Composição corporal, né? Essa transformação, né? É essa transformação da composição corporal. Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, só que uma tem 20% de gordura, a outra tem 40%. Esse mesmo peso vai dar uma diferença de metabolismo, porque a gordura ela não é tão metabolicamente ativa. E é por isso que, às vezes, a pessoa tem dificuldade em gastar, porque o metabolismo dela é lento. E para acelerar o metabolismo, a gente até tem algumas medicações, então que ela acaba aí esbarrando nesse fato de cafeína, né? Tudo que aumenta e te deixa mais agitado. Exatamente, os estimulantes. Então, já a segurança ali, para quem é hipertenso, né? Quem tem algum risco, é bom avaliar com cuidado, né? É um sinalzinho vermelho. É um sinalzinho vermelho, né? Então, já o exercício, novamente, eu digo que o grande remédio atual é o exercício junto com a dieta. Tu falou né, não é nada matemático ali, né? Mas quando você parte, assim, quando o cliente busca teu trabalho lá, você calcula um basal dele para fazer, né? Sim. Eu gosto daí nesse momento ter a bioimpedância, porque ela dá uma estimativa ali do gasto energético total e basal, né? Claro que o melhor exame seria a calorimetria indireta, né? Que é como se fosse uma máscara, assim, que você vai até mostrando ali se o paciente consome mais glicose, né, mais carbo, ou se ele consegue oxidar lipídio, né, tem pessoas que não conseguem, às vezes, fazer a oxidação de lipídio, então, só que a gente não tem esse aparelho aqui ainda, né,
para o futuro, quem sabe. E o que que acontece? A gente consegue, às vezes, até avaliar. Se o paciente está muito acima do peso, a gente tem uma estimativa ali de proteína e faz uma restrição, eu digo no geral, de 1.000 a 500 calorias a menos do que a pessoa está ingerindo por dia, já seria o suficiente para ela começar a ter redução de peso, né? E aí, neste ponto, daí eu sempre aumento pro limite seguro as proteínas para que ela tenha saciedade e oriento a atividade física. Mas quando a gente consegue fazer a bioimpedância, é muito mais específico ali, realmente o que precisa, porque às vezes a gente Mas para um se obeso, a impressiona. pessoa acima do peso. Não, para qualquer Mil um. calorias de déficit já de cara? Não, eu não coloco 1.000 de cara. Tá, entendi. Nossa, já tirar 1.000 calorias de cara, assim, o cara que vai começar uma dieta. Eu falei, pô. Não, esse é o recomendado que dá para fazer de 1.000 a 500. Mas geralmente eu faço 500 para começar. Mas depende do indivíduo também, né? Sim, É claro. coisa, é que assim, cada um responde de uma forma, né? Sim, Não tem como a gente identificar em, acho que nem um mês, né? Começa com um teste, né? Eu também trabalho Sim. com consultoria, então eu procuro vender meus planos trimestrais já para isso. Eu exatamente. digo, ó, nesse período que eu vou te conhecer. É. Né? Então, pode ser que vocês dois tenham o mesmo biotipo aqui, eu vou passar o mesmo plano para os dois e cada um vai me trazer resultados diferentes. Exatamente. Então, eu tenho que entender como que o metabolismo funciona, né? E por que desse... E até trabalhando pelo assim, engajamento, né? Tem um engaja mais, outro menos. Exatamente. Então, depende muito do estilo de vida, do trabalho, dos fatores até externos que você convive e tal. Eu gosto de conversar bem como é que é a rotina da pessoa. Isso, na verdade, na consulta tanto cardiológica quanto nutrológica, eu tento entender quem é que tá ali, porque se a gente não entende como é que é o dia a dia dessa pessoa, você vai dizer, não, você vai fazer atividade física, você não sabe nem que horas. Então, tem uma estratégia que até a gente combinar os horários, que horário que você consegue. Tem pessoas que gostam de acordar mais cedo, tem pessoas que gostam de fazer mais tarde. Tem, às vezes, algum momento da vida que realmente não dá. Já teve situações de eu dizer, realmente, você não tem um horário para fazer exercício. Então, vamos pelo menos fazer a dieta e vamos tentar se cuidar e reorganizar a tua vida para que em breve você consiga fazer uma atividade, né? Mas é muito da gente conversar e acolher o paciente, né? Então, tem tudo isso. E um vai ter mais problema psicológico, outro não. Outro realmente tem uma genética mais de ganho de peso, mas não tá tão estressado, né? Outro já quer mais definição muscular, Aí voltando aquela secadinha. voltando à obesidade ali, o que acontece? A gente conversou com o Matheus aqui outro dia sobre ansiedade e depressão, né? E hoje depressão, o maior que mais causa depressão hoje é relacionamentos, né? Bastante. E depois é trabalho e depois não lembro o que era mais. Financeiramente, Financeiro. é o financeiro, né? É os três pilares, né? Hoje que você... É porque, assim, é uma causa de depressão, você sabe que você fica muito preso no frustramento, né? Sim. Você se frustra, por às vezes, num relacionamento, pelo trabalho que não era aquele trabalho que você queria, e de você não estar bem financeiramente. Foi isso que o Matheus falou, né? Então, a maioria dos pacientes procuravam ele por isso, né? E daí podem concluir. Daí, tipo, é uma reflexão, né? Que pode trazer como também que fatores que vão puxando o outro, né? Então, essa depressão, essa ansiedade, aí essa evolução da tecnologia, por exemplo, os aplicativos de comida. Hoje está muito fácil, muito acesso, né? Sim, Então, sim. você lá ansioso, você pede comida, você não sai nem de casa para comprar, Exatamente. né? Aí se você não busca, aí tu às vezes vai no Nutri, vai procurar a doutora lá para fazer um tratamento e não é aquela causa, é a causa da mal depressivo e daí ele vai ali, ele não consegue manter porque não é aquilo que ele tem que tratar, Sim. então são situações. Então pode ver, depressão é o maior fator hoje, relacionamentos, né, e tal. E tem mais um dado que ele trouxe bem importante para nós aqui sobre depressão também. O Brasil também acho que é o país mais depressivo também. O mais ansioso do mundo, parece que Exatamente. sim. Então aí imagina só, né? Esse é um fator de risco. Muito. Aí entra a obesidade junto, né? Porque é uma válvula de escape. Aí tudo facilitando. É o cenário certinho, né? É. É o cenário perfeito. Né? E vira um ciclo vicioso, né? Porque daí a pessoa às vezes começa a perder a autoestima, daí já não quer sair. E aí ela até... É um vício, né? Até ela sabe que ela não deve, mas é que nem quem fuma. Sabe que faz mal, mas na hora ali do aperto recorre, né? É uma válvula de escape, que nem você citou antes, né? E às vezes recorre ao lugar errado, sabe? Não trata o... Exatamente. Deveria. É o que eu coloquei antes.
o tratamento da ansiedade, da depressão, ele não emagrece diretamente, né? Não dá pra dizer assim, ó, vai começar a tratar. A gente tem algumas medicações que até o ganho de peso é uma consequência, né? Geralmente os antipsicóticos, mas aí problemas psiquiátricos diferentes, né? São auxiliadores, né? Mas assim, por exemplo, paroxetina, mirtazapina, são medicamentos para ansiedade e depressão que causam ganho de peso. Venlafaxina também? A venlafaxina não. Não usava isso aí. A fluoxetina sertralina até é utilizado, né? A venlafaxina com segurança também, mas eles têm um efeito neutro. Ou quando perde 1, 2, 3 quilos no máximo nos primeiros 6 meses, com tendência à estabilidade depois. Porque você vai talvez parar de ganhar peso por descontrole desse ponto, mas você não vai emagrecer por isso. Aí o emagrecimento vai ter que vir associado, né? Porque daí entra aquela questão, já formou a capinha de gordura, né? Como é que a gente vai tirar dali? Se você só compensou e tá tendo uma ingesta normal, daí tem um efeito matemático, sim, né? Tem que ter uma redução Deixa eu fazer uma gradual. pergunta que todo mundo, eu ouço muito, o Guilherme pede muito, em relação à libido e tal. Sim. Os Sim. depressivos e tal. Tem algum que não causa isso? Olha, parece que a bupropiona seria o que menos tem. Eu ouvi falar, mas também já vi relatos que também... A questão da libido, ela é muito delicada, porque É multifatorial, né? é multifatorial também. E ainda quem usa isso é porque deu uma merda, né? Se você, às vezes, se a pessoa tá muito estressada, muito ansiosa e ela começa a se acalmar, esse medicamento não teria um efeito ruim, né? Mas ele, digamos que botaria um pouquinho, talvez, aquela questão do apetite sexual, né? Então ficaria um pouco mais assim, tanto faz. Eu acho essa questão do libido aí mais psicológico, eu acho mais emocional do que você tomar um medicamento e, por causa do medicamento eu não tô conseguindo sentir. Eu acho que é muito cabeça, porque tem coisas que você tem com libido baixo sem Mas medicamento, né? O medicamento ele age no teu sistema nervoso central, né? E daí você não consegue nem pensar, eu acho. E aí nisso, depende também da idade, de outros fatores de risco. Tem a questão da testosterona, porque São N quando fatores, o né? paciente às vezes é obeso, ele começa a ter... O que acontece? A gente tem uma enzima que se chama aromatase. Então, a testosterona ela pode ser convertida em estradiol. E aí ele começa a ficar com um ambiente mais feminino, né? E a testosterona realmente baixa. Mas aí, claro, se a gente for dosar a testosterona total no paciente obeso, a maioria vai estar baixa, mas você precisa fazer a livre calculada por causa do SHBG, que é um outro, que é o ligante, né? Então você precisa determinar em 2 amostras certinho se realmente a livre calculada não está normal, porque às vezes ela pode estar. Então esse total vai estar baixo, vai, mas aí emagrecendo e fazendo atividade física aumenta naturalmente. Então a prescrição de testosterona nesses casos ela é muito individualizada, assim, realmente tem que estar várias confirmações, né? E aí tem a questão da fertilidade, né? Às vezes, se a pessoa é mais nova e tem interesse de ter filhos, aí tem tem o clomifeno, enfim, tem algumas outras alternativas que podem aumentar a testosterona. Todos os casos ele pode ser reversível? Do quê? Fertilidade? Da fertilidade? Não, se, por exemplo, assim, você prescreveu que ele tem interesse de ser fértil, né? E não usou testosterona injetável, aí a opção seria o clomifeno. Mas claro que aí a gente tá falando de Ele tem um amigo endocrinologia, meu. urologia. Sempre é um amigo, né? Então, que usa há muitos anos, tipo uns 10 anos assim, né? Mas ele usa testosterona. Tudo. Aí a testosterona, ela pode... O que acontece? É por isso que a gente fala de tanto cuidado do eixo, né? Porque Não, esse eixo não existe faz muitos anos, né? Se o eixo Já era, entrou em falência do eixo, aí tem que fazer todo um processo de recuperação com HCG, enfim, usa também o clomifeno, mas aí é uma área que eu digo assim, eu tenho conhecimento, mas eu não trato, Tem né? Aí tem um que falar com o professor... endócrino e o uro mesmo, que são especialistas para fazer essa recuperação de eixo. Tem o professor lá, do Halush também, ele ficou 2 Mas anos. às vezes não recupera. Em 2 anos ele não recuperou. Pode não Em recuperar. 2 anos. Cara do céu. Por isso que, né, eu digo, o pessoal que é jovem, gente, pensem bem, porque não é assim. E, infelizmente, eu ouço muito. Mas eu tô fazendo com acompanhamento. Infelizmente, até a medicina hoje em dia se vendeu e a gente encontra profissionais prescrevendo, porque assim, ganha dinheiro, né? Mas será que ela tá pensando no bem do paciente? Então, assim,
Às vezes a gente fala algumas coisas que não se querem ouvir, né? Não, mas é verdade, tem que falar. Mas, né? assim, é um comércio, né? Então, quando você vai passar para indicações certinhas, tem sim pessoas que precisam, mas é uma minoria. É a mesma coisa a questão dos farmacêuticos, né? A questão de medicamentos, para venda de medicamentos, tudo virou um comércio. É, Você não se cura mais, você apenas faz o tratamento para ter vendas de medicamentos. exatamente. Então é sobre isso. Até essa questão das canetas, né? Por que que não foi desde o começo com receita, então? Porque a indústria quer... Eles pagaram muito para descobrir essas medicações. Estão ainda investindo muito em futuras medicações e eles querem retorno financeiro. Só que, claro, a gente tem que criticar, mas eles têm, claro, o valor deles e, nossa, pesquisaram, legal, é uma alternativa que se ninguém pesquisasse não teria, mas todo mundo está visando lucro, pelo menos, né? Então... Todo mundo, né? Só que a gente tem que ter um lucro ético, né? Eu acho que a questão de você tratar, tem um paciente que precisa tratar, beleza. Agora, você saber que isso não é o ideal para ele... E simplesmente porque se você não fizer, ele vai em outro, aí eu acho que não é por aí. Não é uma medicina que a gente segue, pelo menos. Não é código de ética. É o código de ética, exatamente. Alguém escrever uma coisa que vai fazer mal ainda pra pessoa, né? Tá, então vamos voltar lá. Os antidepressivos, todos eles não... Acredito que não tem nenhum, então, que não vai afetar ali a questão da libido. Bupropiona, né? Eu vi relatos também já que afeta ereção e tal. Olha, nesse ponto, daí se a pessoa quer fazer um tratamento que não tem efeito colateral, aí o ideal é psicoterapia, né? Só que a psicoterapia você precisa ali estar pelo menos 1 hora por semana, idealmente. Então eu digo que isso envolve muito mais esforço. E é muita coisa, porque assim, por exemplo, eu falei... Chegar de manhã e simplesmente tomar assim, álcool. Se o cara tá dia, usando um remédio ali, né, já tem alguma coisa de errado já, né? Então, talvez esses fatores que chegaram até esse momento são que causam isso. Então, às vezes, talvez nem é pelo remédio, mas pelo... E da parte feminina, a gente sabe que tem vários fatores, né? As variações hormonais e depois, quando entra no climatério e menopausa, realmente começa a descer a questão dos hormônios. Então, e falando de como mulher, a gente sabe que a questão do relacionamento em si é muito mais importante, assim, do que, digamos, ter vontade. Eu acho que os homens são mais... mais visuais, mais carnais, visuais, né? Então, a mulher, ela tem que se sentir num ambiente confortável, né? Tá feliz. Não é aquela questão assim, tipo, briga o dia inteiro, vai lá. Não vai dar certo. Eu acho que pro homem também não, né? Então, acho que essa questão de ter um relacionamento que faça sentido é um grande diferencial, né? É isso. Entrar na avaliação física, Carlos? Sim, tem várias questões ali da estratégia de emagrecimento, doutora. Como que você lida lá a bioimpedância, assim, os dados e quais que são as estratégias que você utiliza e passa para eles, assim? O que eu gosto de ver na bioimpedância, a gente vê a gordura corporal total, vê a massa muscular, né? Então, a gente ali já consegue ver se a massa muscular tá baixa e a gordura está alta. A gente precisa o quê? Fazer uma dieta restritiva, né? Então, vai entrar numa restrição de calorias. Mas como é que a gente faz para ter essa restrição e ao mesmo tempo conseguir construir músculo? Esse é um grande desafio, né? E aí não é uma fórmula fácil, porque você vai ter que catabolizar e anabolizar ao mesmo tempo, né? Mas dá para fazer, só que é importante a pessoa ter ciência que isso leva tempo e que leva, assim, principalmente no comprometimento dela fazer muito exercício. Porque ali no exercício é que você vai conseguir, de fato, ter queima de gordura, né? Aí sim, realmente o aeróbico, né? Trabalhar numa zona Z2 ali, não precisa ser aquela corrida maluca, né? Mas fazer um esforço aumentar metabólico. o teu gasto energético diário, né? Aumentar o gasto metabólico. Isso. E também fazer os resistidos também são bem interessantes para aumento de massa muscular, que vai aumentar o metabolismo basal. Aí, então, você fazer mais músculo, você vai ter que ingerir mais proteína. Não tem como você construir músculo com um déficit calórico. Isso aí não tem. Tem assim, anda 1 por hora. Então, é melhor fazer um ciclo. Então, numa fase de construção muscular e uma de emagrecimento. Exatamente. Porque são 2 vias diferentes, não, né? cara.
Então, essa questão é bem delicada. Por isso que eu digo assim, depende muito de qual que é o momento da pessoa. Se a pessoa está muito acima do peso, você primeiro vai ter que restringir para ter perda de gordura corporal e depois que daí vai começar a definir, né? Daí, Sim, eu pego clientes que estão assim, com umas fotos gordas assim, cara. Quero ganhar massa. Não, mas daí essa é uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta retórica. Eu não quero emagrecer. Mas aqui, complementando o que a doutora falou, não tem como você querer ganhar massa muscular chegando desse tamanho na academia antes de você ganhar um condicionamento. Primeiro que você tem que baixar ali as tuas medidas, ganhar condicionamento, para depois você trabalhar com exercícios resistidos para daí você ganhar massa muscular. É assim que funciona, é o queimar etapas que a gente sempre fala. Depende da linha de trabalho. Eu prefiro entrar na musculação. Não, mas é conciliando os dois. Se você pôr o aluno correr, ele vai se ferrar as articulações dele. Sem correr. Então a primeira coisa que você vai fazer é fortalecer as articulações. Sem correr. Começar com a saúde, né? Primeira coisa, eu não tenho. Pra mim é musculação, aí vai adicionar os aeróbicos ali. A musculação com aeróbico, como eu disse, nas Z2, na verdade, você não tá, às vezes, correndo, você tá com uma caminhada um pouco mais rápida, já tá um pouquinho mais... Até uma caminhada para um obeso pode ser. Sim. Joelho. Mas aí é que tá, não, depende do obeso, realmente, até a natação, pilates, e nesses pacientes o exercício já é difícil. Até um treino de perna, talvez, para ele. Já é bastante, exatamente. Né? Nesses pacientes, aí que tá, às vezes quando você chega num obeso grau 3, né, que é a obesidade mórbida, esse paciente vai primeiro ter que emagrecer, e aí é dieta primeiro, né? Não que ele não vá poder fazer algum exercício, mas aí seria um exercício de baixo impacto, porque senão ele realmente tá com esse aí dá pra pôr uns 1000 de déficit, né? Idealmente sim. O que acontece, 1 quilo são 7.000 calorias por aí, né? Então, se a gente quer tirar 500 de déficit por dia, 7 a semana, dá 3.500 por semana, né? Então, você perde 1 quilo cada 2 semanas. Se você tira 500 calorias por dia, num mês tu perde 2 quilos, se você não errar em nada. O difícil é isso, né? E aí que tá. Aí você perder 2 quilos por mês para um paciente obeso mórbido, que aí tem geralmente uma compulsão associada. Aí você fez toda uma restrição, emagreceu 2 quilos. É frustrante. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles são sim candidatos à cirurgia bariátrica, que também é chamada de cirurgia metabólica, e a associação com análogos. O pessoal fala, não, depois engordou tudo de novo. Sim, realmente, muitas vezes se pulou alguma etapa, ou se descuidou, não continuou fazendo o que era para fazer, de exercício e manutenção da dieta, pode ganhar de novo. Mas a gente não sabe, se ele não tivesse feito, quanto que ele não ia estar. Então, tem tudo isso. É difícil, a gente não tem como julgar o metabolismo alheio. A gente sabe que, às vezes, tem deslizes, mas a gente está aqui para acolher e orientar, né? Tem que fazer, assim, e aumentar o gasto, né? Aumentar o gasto. Esse 500 pode virar 1.000. Só que realmente né? aumentar o gasto de um paciente obeso, muito obeso, que já você vê que vai se machucar, é delicado. Aí você não pode... Lá. E você não pode usar sibutramina nesses casos também. O Venvance o risco cardiovascular é gigante, né? Então seria o quê? Seriam, sim, as canetas, dieta. Mas eu ainda sou a favor desses casos de bariátrica, porque pelo menos dá um start, a pessoa consegue fazer aquela perda, para daí, vamos lá, agora vamos começar com exercício. E lá no futuro, porque o próprio corpo se readapta, né? Eu tive um caso assim de depois o médico... Ele vai, às vezes, depois de ter 2 anos, 5 anos, ali é a fase de namoro da bariátrica. Depois ele começa a se readaptar e até o corpo vai tendendo a ganhar de novo. Mas daí massa magra. Não, até gordura também. Gordura também? Também, se o paciente não se cuidar. Mas aí sim, depois aí ele pode... Eu conheço pessoas que fizeram e voltaram ao estágio inicial de novo. E aí tem a questão, ou não fez o que tinha que fazer, ou se não tivesse feito estaria muito pior. Tem os dois lados. Porque não prepara aqui, né? Não prepara. Então, claro que a gente passou por um período agora, com as canetas até parece que... Estou indo mais para as canetas, mas assim, quero emagrecer, não quero me esforçar, o que eu faço? Vou para a bariátrica. Ou usar caneta. Mas a gente tem que tomar cuidado porque algumas pessoas não utilizavam isso como uma forma de, vamos dizer, é fácil, mas a gente não pode julgar quem realmente precisa, né? E dizer que é uma solução fácil porque não é. Muitas vezes essa pessoa já está sendo estigmatizada a vida inteira
E ela também não quer se dar por vencer, assim, de dizer, não, eu não quero ir pelo fácil. Mas, gente, na real, dependendo da situação, às vezes não tem como fechar. A conta não fecha e não vai resolver. Então, ela vai precisar dessa estratégia e a gente precisa também apoiar quando bem indicada a estratégia, né? Com certeza. Mas a construção depois continua com exercício e dieta. Nunca trabalhou com atleta? Eu não... Pegou algum caso assim? A gente trabalha com o pessoal do futsal, mas mais na avaliação cardiológica, né? Atleta aqui ainda não peguei. Fisiculturismo nunca trabalhou? Oi? Fisiculturismo nada? Não. Eu ainda sou mais essa parte de emagrecimento mesmo, assim. É o meu público, por causa, acho que, das relações com a cardiologia, né? Mas é claro que a medicina do esporte e o fisiculturismo, enfim, os atletas têm tudo a ver também com a cardiologia. Mas eu acho que, para mim, é um público que ainda não chegou tanto, né? Já ouviu falar na hipnose para compulsão alimentar? Nunca ouvi falar. Então tem que assistir nosso episódio com o Jucinei. A gente tem um episódio que veio o Jucinei aqui. O Jucinei, ele é Como é que é? Ele é... bioterapeuta holístico, coisa assim. eu tenho os dados dele aqui. Ele trabalha com regressão, hipnose e tal, né? Muito bom, por Quem sinal. me indicou ele, se eu não me engano, foi o Bruno Biol, que eu acho. E gostar? E eu fiz, Faz a em liberação. 2023 eu competi a primeira vez. Eu tive compulsão depois do campeonato, né? Porque eu fiquei indo, tipo, vários meses de... Deixa. Barulho. Eu fiquei muitos meses em restrição e daí não consegui lidar com isso depois, né? Cara, eu comia demais. E daí me indicaram ele, eu fui. Daí fiz umas sessões de hipnose, umas 2, 3 sessões, passou assim, ó. Assim. Olha que legal. Mas é Jucinei Ficanha, ele... É. É mais liberação miofascial que ele faz, né? Só Ele que faz, através na da... parte de- Através de hipnose, né? Interessante. Não. É. Liberação facial ele faz, liberação facial e a hipnose. Né? O que acontece? O pessoal hoje a gente fala muito de medicina integrativa, né? A medicina integrativa, ela não é uma especialidade médica. A medicina integrativa é uma forma de ver o paciente. Então, você pode utilizar de acupuntura, yoga, né? Eu não sei se a hipnose entra, mas seriam terapias realmente para ver, porque o holístico, o holos, ele está relacionado a essa integralidade do ser, né? Então, você identifica assim, o paciente é ansioso, por que não propor um yoga? Musicoterapia, enfim, tudo que pode trazer bem-estar para o ser humano seria interessante associar. E acho que a medicina, nesse ponto, caminha com vou dizer uma nova era também, mas antes ficava muito rígido, muito científico. E não é que não seja científico, ele tem benefícios científicos, sim, até a meditação, enfim, a gente sabe que promove relaxamento, redução da pressão arterial, frequência cardíaca. Só que também não existe grande interesse de fazer um grande estudo, porque esse estudo não vai, no fim, render nada, né? Então, você precisa de muitas pessoas, são muitas variáveis, né, para avaliar, mas a gente percebe no dia a dia que sim, as terapias complementares, né, elas fazem parte do bem-estar. Eu acho que, no fundo, tudo que a gente está propondo aqui é para a pessoa se sentir melhor, para ela ser mais feliz, né? Com certeza. E até falando na questão do peso, tem o conceito de obesidade controlada, né? Às vezes o paciente era um obeso grau 3 e está obeso grau 1, né? Mas os parâmetros metabólicos dele melhoraram, ele fez cirurgia, ele está se cuidando, ele está mantendo o peso. Então, às vezes, ele não está eutrófico, mas é um peso que está no momento seguro metabolicamente. E é o que ele conseguiu chegar, assim, porque também tem que entender que, às vezes, a pessoa vai realmente ou não comer nada, ou ter muita restrição, dificuldade social. E isso também tem que ser levado em conta, né? Para que a pessoa tenha uma vida que faça sentido e às vezes está um pouquinho mais de risco, mas assim, aí que tem, cada um vai ser avaliado de uma forma, né? Então, sempre perseguindo o melhor da saúde, mas às vezes o peso um pouquinho a mais, que talvez esteticamente, por que não emagrece um pouco mais, né? Mas lá para a pessoa já é um baita esforço, então a gente tem que também apoiar e valorizar e aceitar, né? Que tem pessoas que vão ser mais sequinhas e tem pessoas que vão ser mais cheinhas e tá tudo bem. Você falou da biopedância ali, é uma estratégia, assim, é a melhor forma de você conseguir definir a composição corporal ali? O padrão ouro da composição corporal mesmo e gasto energético seria a calorimetria indireta, né? Mas a gente, digamos, é um recurso que a gente consegue reproduzir mais facilmente, né?
nas academias faz muita avaliação Sim, física, né? E a bioimpedância, a gente tem os modelos de balança, que isso é basicamente da InBody. Eu tenho uma bioimpedância que é da Sunny, que é com eletrodo, né? Então a gente cola os eletrodos. É quase como um eletro, né? E tem algumas que são assim que a gente vê com custo muito baixo, que eu não vejo confiabilidade, né? Então a gente tem que cuidar também dessa questão do valor agregado, né? Para ter uma confiança no resultado, né? E claro que é uma avaliação, como tu disse, tu tá conhecendo o paciente, às vezes está ali, nenhum exame é 100% fidedigno, né? Então a gente utiliza isso como um recurso para chegar a uma precisão maior. Mas o resultado, mês a mês ali, é o que a gente vai ter que ajustar. Até porque a grande parte, né, da variação, digamos, da dieta engordou por quê, né? Faltou comida e buscou outras coisas, ou não seguiu direito, o que está acontecendo, né? Por que teve falha? Então, aí você vai... Nesse ponto, você tem que ser muito acolhedor também com o paciente, né? E não taxativo julgar, porque senão você vai perder. Ele não vai te contar simplesmente o que está acontecendo. Saber abordar, né? Saber abordar. E aí, para você ter confiança no profissional e tudo mais, leva um tempo, né? Até a questão da empatia, do tratamento que você tem Exatamente. com ele, a forma que você aborda, a forma que você, né, se comunica com ele. Eu tive alunos já que emagreceram, acho que até 30 quilos já consegui fazer emagrecer. Tenho 2 alunos, 2 amigos, que se tornaram amigos, né? Porque Sim. eram com uma relação de confiança. Até hoje eles me mandam mensagem agradecendo assim. É tão Uma bom, se né? manteve, outra não. Mas pra mim foi... Até nessa questão do se manter ou não, existe uma questão que é chamada set point. Quando você atingiu, vamos supor, o peso máximo, o teu corpo ele vai identificar aquilo como o peso ideal, mesmo não sendo. Então, mesmo depois de muito tempo, ele vai perseguir aquele valor máximo que ele atingiu. Claro que quanto mais tempo passado... De ganho ou perca? De perda? Sentido, doutora. Assim, por exemplo, a pessoa chegou a 130 quilos, aí emagreceu, foi lá para 80. Ainda no corpo dela, ela vai tentar chegar aos 130 de novo. Eu cheguei a 116 já. Músculo, né? Não, sujo, né? Mas Não quero chegar a 116, não. Então, ele vai perseguir esse valor de... Claro, a gente tá falando mais de gordura, né? Não saberia dizer se de músculo, a gente sabe que, infelizmente, depois dos 40 é complicado. Realmente toma banho, vai saindo músculo. É mais ou menos isso. Então, mas a questão da gordura, sim. E a gente, em todos os tratamentos, tanto que há uma pesquisa atual, é para achar uma medicação que ajude a manter o peso. Porque temos muitas estratégias, né, para a perda. Mas e como é que mantém essa perda depois? Isso é mais difícil, né? Porque assim, exatamente. A parte de motivação, a parte de Isso. Né, o destino, assim. Eu sempre falo com meus alunos, vamos montar uma estratégia e você tem que me dar uma data. Montar me organizar pra gente se organizar para chegar a tal data assim. E beleza, aí a gente vai trabalhar para isso. Mas chega um momento que você chegou lá, no ponto de chegada, você, e agora? Aí acabou com a motivação, aquela gana de chegar lá, né? Sim. Aí essa é a parte mais difícil. Tanto pra mim, quando eu competi, né? Eu ganhei campeonato no passado e depois não consegui manter, porque eu ganhei, agora chega, né? Comer. E eu não consegui manter. Talvez conscientização deles, né? Dos clientes, dos alunos. Essa minha aluna que ficou magra, e ela é magra, eu consegui entrar na mente dela, né? Trouxe ela pro fitness, pro segundo. Isso. Então ela começou a praticar esporte, foi pro crossfit, ela fez várias, né? Pratica esporte sempre. São essas pessoas que mudam a mentalidade que têm os resultados, né? Elas podem ter feito bariátrica, elas podem ter utilizado as canetas, elas podem ter feito só exercício e dieta, mas de qualquer forma elas mudaram a mentalidade. Porque se você não engajar, né, para manter depois o estilo de vida... Mas aí é o profissional. Se o profissional chegar ali e ele abraçar a pessoa e falar, não, eu vou comprar essa briga com você. Aí você ganha o aluno ali. Só que, cara, depende da demanda, você não consegue fazer isso com todo mundo, né, que vai te procurar ali. Mas, tipo, teve situações ali que eu abracei meu aluno e falei, não, eu vou te ajudar aí e vamos pra cima. E os dois foram muito bem, cara. Colocou metas. São meus amigos
pessoais até hoje, Isso fim aí. de ano, É sabe? muito gratificante porque muda a vida da pessoa, né? Sim, às vezes tá ali, às vezes um toque, né, já muda aquilo. E, tipo, a minha aluna lá, cara, ela entrou nesse mundo, cara. Ela treina todo dia, ela posta todo dia lá, não sei o quê. E, tipo, legal, né? Mudou a forma de pensar, né? E tem o efeito platô, né? O que acontece? Às vezes você tá até fazendo exercício, fazendo a dieta, tá tudo certo. E a perda de peso estabiliza. Porque o corpo tem mecanismos. Ele entende que quando você perde muito peso, principalmente muito rápido, você tá num processo de doença Morte, né? ou tá numa privação, sei lá, tá no meio do deserto, não tá tendo fonte. Opa, vamos começar a restringir, porque alguma coisa tá acontecendo errado e não é para perder tanto peso, não. Daí ele começa a restringir, o metabolismo cai, e aí vem aquela frustração. Putz, tô fazendo tudo certo e não tá mais dando certo, né? Aí o que você tem que fazer? Rever a estratégia, né? Apoiar, dizer, não, ó, vamos seguir, é assim mesmo. E o aluno precisa entender isso, né? O aluno sobre isso mesmo, doutora, que eu ia te perguntar, quais que são as melhores, ou se posso chamar assim, porque eu sou leigo, né, nessa parte, definição muscular e emagrecimento, nos casos assim, que você pega. Quais que são as melhores estratégias que você utiliza? As melhores estratégias? Olha, para definição muscular, eu acho que realmente você ter o engajamento, aí tem que ser com o educador físico, né? Mas uma regularidade, consistência, manter o hábito da questão da dieta da proteína, porque às vezes a pessoa até come, mas tá fazendo, tá aumentando o músculo, só que ela tá sobrando um pouco em gordura, sobrando um pouco em carboidrato, e aí ela sempre mantém aquela capinha, né, do subcutâneo gorduroso. Então, essa gordurinha subcutânea, ela não permite te ver a definição. E nesse sentido, daí acaba, assim, chegou lá no músculo, né, tá num peso, numa quantidade de músculo que você acha ok. Aí você tem que fazer essa restrição calórica e manter o estímulo muscular, né? Manter a academia. E aí, claro, eu não vou falar da parte de estratégia de exercício, porque não é minha área, né? Mas, assim, realmente a gente sabe que a progressão ou de carga ou de frequência, né, é válida. Vem toda aquela questão de intensidade, volume. Isso, exatamente. Então, de forma geral, tu vê a obesidade hoje como uma doença ou uma situação? A obesidade já é classificada como uma doença. E eu ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. Por exemplo, a pessoa que é diabética, né? Se ela tá numa festa e ela fala que não vai comer doce porque ela é diabética, todo mundo respeita, né? Agora, o paciente obeso, às vezes ele tá numa festa e nem sempre a população entende, assim, não, mas é só hoje, come, né? Só que esse só hoje, para ele, pode ser hoje, amanhã, tem pessoas que têm mais eventos, né? Então, é complicado, né, dar esse tipo de conselho. A gente entende que a gente quer apoiar o obeso, mas nem sempre acho que a falta de entendimento sobre as causas, né, não é só falta de vontade. Eu acho que, graças a Deus, a gente vem ampliando o conhecimento sobre a obesidade e aceitação, né, redução da gordofobia, né, inclusive promover um ambiente na academia mais acolhedor para a pessoa obesa, né, porque ela tá... Sem vergonha, né? Eles têm vergonha. A maioria dos pacientes não gostam de ir, né, na academia porque justamente elas se sentem à parte, elas se sentem julgadas. Então, é importante a gente ter esse entendimento, como eu expliquei antes, que às vezes a pessoa tá lá um pouquinho mais cheinha, mas é o melhor que ela tem, que ela consegue, que a gente também deve parabenizar, né, todo o esforço que é feito. Saber acolher, né? Saber acolher. Ser empático, né, com a situação, né? Ela já tem problemas de autoestima, né? Então, Exato. acho que... Doutora, acho que vende teu peixe, né? Acho que dá uma olhada para as câmeras aí. Então, fala um pouco sobre você, onde é que tu trabalha, como que chega até você. Eu trabalho na Clínica Vital, ali no edifício Vitasana, na frente do Santa Terezinha. Então, eu trabalho como cardiologista, a gente faz avaliação pré-exercício físico também. E também trabalho na parte da nutrologia, com avaliação de composição corporal, estratégias de emagrecimento e também esse enfoque, né, mais acolhedor da parte psiquiátrica também, né, avaliação da ansiedade, enfim, comorbidades e a situação metabólica em geral,
para individualizar mesmo de acordo com as necessidades de cada um e possibilidades de cada um para melhorar a sua saúde. É isso aí, vamos deixar o contato da doutora, né? Sim, vou agradecer o restante dos patrocinadores, mas antes quero agradecer a TV Mais aí, a TV do Rio Grande do Sul, uma TV por assinatura. TV ali, ela é aberta apenas para o pessoal do Rio Grande, nos demais estados ela é por assinatura. Pessoal do Rio Grande, muito obrigado, tá? Pessoal de Portugal também, a doutora vai estar sendo transmitida lá, então dá um sorrisinho a mais aí. Quero terminar de agradecer nossos apoiadores, Master Cookies, né? Nosso ali da Linhas Fitness, granola, aveia, tem até batata doce, cara. Polvilho, uma linha bem legal aí para sua dieta. Hiperfarma, nossa farmácia aí de remédios, toda a linha de higiene pessoal aí também. Cozinha Nobre, né? Cozinha Nobre, que falando nisso, você trouxe? Tem ali, tem os salgados e doces. Tem Mas aí vem para nós. Aí vamos mostrar aqui no término do nosso projeto aqui hoje, que foi trazer a doutora. Só uma. Aí. E agora, Augusto, a gente tem a Oral Med também, né? A Oral Med. Não podemos esquecer do Mercato, né? Nosso amigão Felipe. Felipe, eu agradeço aí, tá? Pelo apoio. E a Oral Med, para quem está em busca do sorriso perfeito, igual o Carlinhos, né? O Valmor Dresch, o doutor lá. A gente vai deixar tudo isso no link da descrição aí para vocês estarem entrando em contato lá. Cozinha Nobre, tem aí uns salgadinhos, né? E acho que é isso, né, Augusto? Quer fazer mais um agradecimento à doutora? Só agradecer, né, doutora? Tipo, tô atendido assim de imediato, né? Imagina. Espero que você possa vir mais vezes aqui. Um prazer, eu amo esse assunto, né? Foi corrido, né? Porque a gente sabe que a rotina aí, tu me disse já que teria pouco tempo, né? A gente queria ficar a tarde toda contigo aqui, mas sabe que tu respeita muito o teu trabalho aí. Então, obrigado. E espero que volte, tá? Eu vou te chamar. Com certeza. Doutora, muito obrigado, tá? Estou te conhecendo hoje. Deu para perceber que você tem autoridade no assunto que você fala. Então é isso, te agradeço. Mais uma vez, desculpa pela agenda apertada, que foi tudo meio em cima da hora, mas você conseguiu vir. E é isso. Augusto, muito obrigado, meu parceiro. Valeu. Tamo junto. Pessoal do Meio Maromba Cast, não esquece de assistir lá no YouTube. O pessoal tá assistindo, mas não tá se inscrevendo. Curtem, né, dão um sinal lá, um sinalzinho, que acho que isso é muito válido para nós. E quem puder compartilhar, compartilhe. Se inscrevam no canal aí. E é isso. Isso aí, galera. Obrigado por tudo aí. Boa semana. Fiquem com Deus. Um abraço. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running laps. No time to react, I'm staying